que tal, amigos? Tudo bem? Bem-vindos a mais um programa top. Um programa com assuntos variados, mas muito interessantes que você vai gostar. Sempre a cargo de o Dr. Nelson Heller e seus convidados e com a participação da bela Vera Berardi. Vamos a disfrutar do programa. Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos! Prazer enorme estar aqui com você nesse programa top, mais uma vez trazendo o Dr. Nelson Heller, esse grande cirurgião plástico, um dos maiores do Brasil, um dos maiores do mundo, trazendo notícia, trazendo novidade, trazendo o que a ciência está fazendo de melhor, né, Dr. Nelson? Falando do seu livro, Um Montador de Bicicletas, que depois nós vamos falar com certeza. Prazer enorme falar de novo esse papo gostoso, doutor, tudo Exatamente. Bom, hoje nós vamos falar sobre as próteses que são utilizadas tanto no homem como na mulher, que não sejam as próteses mamárias, porque as falamos, né, no programa anterior, né? Que falamos no programa anterior. Todo tipo de prótese, que foi o Cronin nos Estados Unidos, em 1950, que desenvolveu a primeira prótese. Todos os tipos de prótese de forma redonda, super alta, alta, cônica, forma anatômica, tudo isso aí a gente já tratou. Mas hoje nós vamos tratar de próteses de silicone que não sejam a mamária. E aí eu gostaria de fazer uma grande homenagem a um grande colega meu que há uns dias atrás nos deixou, o Dr. Luiz Montelano. Por que eu vou fazer uma homenagem ao Luiz Montelano? O Dr. Luiz Montelano sempre merece uma homenagem, porque foi um grande cirurgião, um boliviano que fez a sua formação na clínica do professor Ivo Pitangui. Ok. E acabou casando, tendo filho aqui no Brasil e acabou ficando no nosso Brasil. Uhum. Mas eu falo no Dr. Luiz Montelano, hoje eu tenho que falar, porque o nosso assunto hoje são as próteses de silicone que não sejam as próteses não mamárias. Uhum. Então nós vamos falar um pouquinho nas próteses glúteas, mas a grande contribuição do Dr. Montelano foi nas próteses que se usam em coxa, que se usa em panturrilha, e nós temos, além da prótese de coxa e panturrilha, que foi onde o Dr. Luiz Montelano deu sua grande contribuição, nós temos também no nosso organismo, locais outros que nós usamos as próteses de silicone. Mais diversas. Então, por que, por exemplo, um lugar, por exemplo, eu vou dizer os locais, por exemplo, onde tem que se usar uma prótese, foi um problema reparador. No homem, o testículo é uma zona, entendeu? Que é um tumor frequente que acomete os testículos no homem, principalmente no homem jovem. É uma doença do testículo chamada seminoma. De repente, esse testículo começa a se desenvolver, entendeu? Então, isso é uma coisa também até importante para os pais jovens, entendeu? Que tem, de repente, um problema num testículo, não se sabe por quê, esse testículo começa a se desenvolver, entendeu? Então, esse paciente... Tamanho fora, um tamanho normal, começa, né? começa muito. com dor, começa com aumento de tamanho. Certo. Então, o que ele tem que fazer? Tem que consultar o seu urologista, especialista para ver, um oncologista, para ver o que está havendo com esse testículo. Então, uma das próteses muito interessante, porque o homem é o seguinte, ele tem o seu pênis, tem que estar normal. O homem, por exemplo, qual é a cirurgia mais frequente no pênis do homem? É a cirurgia da fimose, né? A cirurgia da fimose é uma cirurgia muito frequente. Mas outra cirurgia no homem também frequente é quando os testículos, um ou dois, são acometidos de um tumor, que é o tal do seminoma. O testículo aumenta em tamanho. E aí, esteticamente, o homem jovem, ele não quer ficar com o seu testículo. Porque o normal do aparelho genital masculino é o quê? É o homem, tem seu escroto,
com os 2 testículos. Certo. Isso é o bonito, isso é o normal. Certo. Claro, o cara não vai querer conviver com um testículo só, porque é uma... Retirar, né? Claro, então ele retirar. foi retirado por um problema de Claro. um tumor, um seminoma, Claro. trauma também pode acontecer. Então isso é uma coisa interessante, locais em que podemos usar próteses, entendeu, de De silicone. silicone. Mas outras regiões, por exemplo, muito frequente para aumentar a região glútea. O glúteo, né? As mulheres em especial gostam. Em especial, né? eu na minha vida, Vera, eu acho que eu não operei mais do que 5 homens por problema glúteo. A 95% é a mulher que pede uma prótese glútea. Aí tu me perguntasse antes, doutor Nelson, por onde é que o senhor vai incluir essa prótese? Essa prótese é exatamente no sulco glúteo. Acima do ânus, uns 2, 3 centímetros, separa o ânus bem na hora da cirurgia, bota uma gaze, dá um ponto, separa bem o ânus da cirurgia e faz uma incisão interglútea, no sulco glúteo. E por aí tu visualiza o músculo e, em geral, aí é o seguinte, aí tem cirurgiões, são diferentes escolas. Tem escola que prefere botar a prótese embaixo do músculo, submuscular. Submuscular. Exatamente, isso são escolas, entendeu? É que nem a mama, né? Também existem várias formas de colocar. que Sim, nem embaixo você do assistiu. músculo ou embaixo da glândula, Então, e ali também. exatamente. Ali, então, entendeu, assim, é a mesma coisa, A entendeu? mesma coisa, claro. É, tu- E tem que ter essa harmonia com a prótese mamária, que geralmente a mulher, quando bota o glúteo, já colocou a prótese mamária, né? Já faz o Claro, pacote, claro. que nem a gente brinca. Então, Tem que estar harmônico, né? Claro. Pra não ficar disforme, aquela coisa Isso. exagerada. Então, se a pessoa que está nos escutando, nos vendo, ela poderia perguntar, e a forma dessa prótese? Certo. Vera, nós temos várias formas que são, assim, digamos, desenvolvidas de acordo com o biotipo da mulher. A mulher que fica melhor com o seu glúteo com uma prótese redonda. Agora, outra, uma prótese ovalar, anatômica, entendeu? Então, isso depende muito pessoal, né? de um diálogo, entendeu? Do cirurgião, o cirurgião tem que mostrar uns casos para paciente que quer fazer sua inclusão, ele tem que mostrar como fica uma prótese redonda, que é uma prótese, qual a diferença de uma prótese redonda e de uma anatômica. A prótese redonda, ela é redonda, diz logo, né? Então, tu vê no glúteo, ela fica mais marcada, a prótese glútea, ela aparece mais. A anatômica já não, ela obedece à anatomia do glúteo. Então, embaixo a prótese é mais grossa, em cima ela é tipo um ovo, assim, entendeu? Certo. Entendeu? Então, isso são as próteses glúteas, entendeu? Muito Uma indicado. curiosidade, só para a gente dar um enfeite aqui, doutora. Curiosidade minha. Claro. Quando você coloca a prótese de glúteo, para sentar, normalmente vai existir um desconforto durante um tempo ou não? Não, o desconforto não existe. O que a gente pede, entendeu? Por exemplo, a paciente dormir de lado. Tá. Durante umas certo 3 semanas, tempo. um mês, até tirar os pontos. Tá. Depois a paciente Vida vai normal. ter vida normal. E até, viu, Vera, até, por exemplo, na região glútea, depois, passado um mês, se a pessoa deita em cima da prótese, do glúteo, de barriga para cima e tal, até é bom, entendeu? Porque Olha. dá uma certa distensão da área e não há problema algum, entendeu? Você que está com dúvida, tira o doutor Nelson, acabou É. de tirar a dúvida. Não tenha medo, não vai ter desconforto, né? Algumas pessoas podem ter esse medo de, eu não vou conseguir sentar direito, vai doer. Não, normal, né, doutor? Então nós vamos Bem começar agora, viu, Vera? Vamos lá. Nas próteses, vamos o seguinte, cima pra baixo. de cima para baixo. Vamos seguir isso aí. Existe uma prótese que muitos querem introduzir, mas a cirurgia plástica está difícil de aceitar. Digamos, o indivíduo tem um nariz chamado nariz em cela. Tá. Nariz em cela, exatamente aquela cela de montar.
O que que é um nariz em cela? Como é que é uma cela? Tu sabe como é que é uma cela? Já vi em cima de um cavalo, uma Um cela, cavalo. né? Então, como é que é? A cela, ela tem uma parte levada na elevada. frente Aham. e atrás tem. Isso. E E o no meio meio fica o é sulco. baixo. Então, isso é mais ou menos o nariz em cela. O nariz em cela, o nariz fica chato. Ele não tem projeção. Geralmente eu conheci o oposto, né? Um acentuado, elevado. Sim, e o nariz elevado. Não, mas o Esse nariz é em cela é o outro, contrário. nunca vi. Exatamente o contrário. Interessante. Aquele nariz, por exemplo, elevado, aquela elevada chama-se giba. Giba. Uma giba nasal. O O cara, em cela é pra o paciente que tem cela, ele tem exatamente o contrário da giba. Ele tem, baixou, Perfeito. nariz em cela. Então, exatamente é a cela de montar. Que ela tem uma Elevação no frente, centro, aham. exatamente, e no centro e embaixo E a prótese vai bem no meio ali para preencher, Exato. né, doutor? Então, é Deixar o seguinte, muitos cirurgiões gostariam ou querem, muitas vezes até por força de circunstâncias, as firmas de silicone, de prótese, elas gostariam de vender também uma prótese para o nariz. Mas eu, por exemplo, particularmente, no nariz, eu dou preferência absoluta para o material autólogo. Onde que nós vamos buscar, por exemplo, o indivíduo tem um nariz em cela, que é lá abaixo. Onde que nós vamos buscar no organismo o elemento para ir preencher aquela cela, aquela depressão? Gordura? Não. A gordura vai embora logo. O nariz na gordura não é funciona. bom. Não, ele não funciona porque o nariz ele é muito forte, ele espreme a gordura embora. Perfeito. Então, o local mais indicado, o primeiro, é a crista ilíaca. Aqui é a crista ilíaca. Se a cela é muito grande, usa-se uma crista ilíaca, se tira lá com um aparelho, tipo uma serra, e se tira um bloquinho de acordo com a deformidade. Isso já é uma cirurgia maior, mas outros cirurgiões, eu prefiro, por exemplo, usar a cartilagem do nariz associado à aponeurose temporal do couro cabeludo. Nós temos no couro cabeludo os músculos, né? Os músculos. Todo músculo é coberto por uma membrana, chama-se aponeurose muscular. Então existe, é tipo uma folha, uma folha dessa aqui assim, ó, o que se faz com aquela folha? A gente dobra ela, faz um sanduichinho, entendeu? E Como faz se a que colocação. faz a colocação, uma incisão Por dentro? descola seu dorso e se inclui, forma antes o sanduíche. O sanduíche tu pode botar cartilagem no meio, enrolado com a aponeurose. E o organismo vai absorvendo, vai moldando. Exatamente. Então Interessante. nós temos grandes cirurgiões no Brasil, Prado Neto, Pitombo, que são cirurgiões que usam, entendeu? Introduziram essas técnicas junto comigo também, entendeu? A gente, por exemplo, pode fazer um sanduíche desse dorso, bota-se cartilagem cortada e faz esse sonho de sanduichinho. Então, esse seria, entendeu, o local primeiro, o nariz. Para baixo. Quais o segundo local que nós vamos usar muito? Nós usamos muito no retromentonismo. Anote. O famoso queixo. Queixo para trás. Para trás. E qual é a figura? A figura que nos vem na memória quando tu imagina o indivíduo com o queixo para trás. Sabe quem? Quem? Noel Rosa. Não. Como é que era o Noel? Exato, nariz proeminente. E o queixo para trás. O Noel Rosa tinha um queixo muito para trás. Então é o queixo do Noel Rosa. Bom, na região do mento, se o mento é corrigido por um cirurgião crânio-maxilofacial, ele dá mais preferência para a cirurgia em si. Ele avança esse mento através de uma cirurgia. Mento é essa região, doutor? Essa aqui, Tá. ó. Esse aqui é o mento. Tá. Então, se o mento está para trás, o cirurgião crânio-maxilofacial, ele vai fazer uma incisão e vai fazer avançar esse mento, vai fixar com arame e tal. Agora, na cirurgia plástica, o cirurgião plástico, como ele não tem essa intimidade com a cirurgia óssea, o cirurgião plástico, ele sempre é mais fã
das cirurgias, digamos, prótese, né? com prótese. Então, o que nós usamos? Nós usamos uma prótese de mento. Perfeito. Então, no mercado, já existem próteses feitas sob medida de vários tamanhos, do tamanho, digamos, na largura, como no comprimento, como na forma do queixo. Então, a firma nos oferece, nós vamos lá ver no macro do paciente, bota-se a prótese ali, qual é que é a prótese que mais se sentaria nesse caso. Certo. Por onde é que nós vamos incluir essa prótese? Boa pergunta. Exatamente. Por onde? Essa prótese se inclui, em geral, por uma incisão bem aqui, entendeu? No sulco labial. Perfeito. Ali a gente faz uma incisão, descola-se com o descolador o osso para cá, o osso para lá, Certo. entendeu? E se inclui isso por aí. Muitos cirurgiões não gostam da incisão interna e fazem uma incisão direta no sulco aqui, De baixo. escola a pele para cima. Quer dizer, tanto uma escola como a outra. E essa cirurgia, doutora, é feita junto com o bucomaxilo ou só o cirurgião plástico? Não, quando é prótese Só o cirurgião plástico. O bucomaxilo quando ele quer fazer um avançamento cirúrgico. É outra mas coisa. o cirurgião plástico, em geral, ele prefere, como te Certo. falei, né? Ele prefere a Só a prótese, prótese. que é uma cirurgia bem menor. Certo. Entendeu? Uma cirurgia mais suave e tal. E, como te disse, né? O cirurgião, sempre que ele puder usar uma prótese, ele usa a prótese. Perfeito. Assim na mama, assim no glúteo, assim na Certo. coxa, assim na panturrilha. Certo. Então, o cirurgião plástico, ele tem mais essa... Doutor, uma pergunta. Nós começamos pelo rosto, né? Agora As vamos- próteses agora vão nós- começar. agora nós vamos descer. Mas eu queria lhe perguntar uma coisa. Para fazer essas cirurgias no rosto, né, na face, estamos recém na face, que tipo de anestesia um paciente leva? É local? Em geral, é local, com assistência de um anestesista. Um anestesista. O anestesista vai dar um tranquilizante para ele, uma pequena sedação, claro, e tal. Em geral, Não precisa ser a geral, né? A geral é uma coisa mais ampla. E não precisa internar, entendeu? Fica O paciente faz uma cirurgia de ambulatório, pode ser feita em clínica. Claro. Clínica, claro, que tem um centro cirúrgico e tal. Sim, primeiro os Sempre atendimentos. junto com o anestesista. Claro. Então, nós terminamos agora essa parte superior Da face, né? que foi a face, né? Vamos Agora nós vamos descer. descer. Nós vamos descer Pro ombro. no ombro, exato. Vamos lá pro ombro. O ombro, no ombro é uma cirurgia, digamos, entendeu? Muito especializada, muito rara. Eu nunca ouvia falar, para ser bem sincero, eu nunca tinha ouvido falar em próximo ombro. Eu até muitos anos atrás eu também não via falar, mas aí encontrei um amigo meu, um americano, que veio aqui no Brasil, me visitou, e ele queria que eu fizesse algumas cirurgias nele e tal, e eu vi que ele tinha uma prótese aqui, no ombro, e tinha também uma deltoide. Então, se nós vamos descer agora também, nós podemos ter uma prótese, entendeu? Que é muito rara. Eu prefiro a musculação. Tem gente que usa, por exemplo, para o bíceps, né? Uma prótese de bíceps. Gente preguiçosa, vamos fazer musculação em vez de colocar prótese, Mas a prótese de bíceps também é uma prótese muito rara, rara, né? muito rara. Em geral Não acontece com muita frequência, exatamente. né, doutor? Então, no tórax, nós tínhamos falado, é aquela tal da síndrome de Poland, né? Isso. Que é a síndrome de Poland, que atrofia a mama, atrofia o músculo e muitas vezes pode estar acometido. Quando a síndrome é completa, ela mexe também com o braço. Com os nervos? Com o braço em si, Tá. com o tamanho do braço, às vezes até com os dedos, entendeu? Certo. E a síndrome de Poland completa, né? Perfeito. É uma coisa muito rara, mas na minha vida profissional, eu devo ter uns 3 a 4 pessoas Pacientes que- com síndrome de Poland. Muitas vezes a síndrome de Poland pode ser completa, quando interfere junto com o músculo peitoral, com a mama, ou incompleta, entendeu? Aí varia muito, né? varia muito, entendeu? Nós falamos no programa passado, doutor, da mama para a mulher, colocação da prótese mamária para a mulher. O homem coloca a prótese mamária? O homem coloca a próxima mamária assim. No caso da síndrome de Poland, entendeu? Ou também o homem, entendeu? Ele quando não tem um músculo muito bem desenvolvido, entendeu? E outra coisa muito estética, quando não tem um peitoral muito desenvolvido,
pode-se usar chamada prótese de peitoral. Certo. Eu te digo assim, também é uma cirurgia muito rara. Muito raro, né? Também nunca ouvi falar de um homem que tenha Não, colocado, mas a não ser algum tipo de não, doença. não, enfim, mas né? é mesmo não doença. Eu já Mesmo fiz, não doença. eu fiz essas cirurgias, eu tenho uns 3 a 4 casos Perfeito. na minha vida, claro, 45 anos de cirurgia, Certo. tu pega tudo, né, entendeu? Claro, Então eu claro. tenho, entendeu, na minha clínica, uns 2, 3 casos desses casos, entendeu? Para homem. Para homem. Vamos descer, já falamos do testículo, né? Da prótese. Agora nós vamos descer, entendeu? Descer. Nós vamos falar da prótese da coxa. Aí então que vai entrar esse meu amigo colega, entendeu? Que semana passada nos deixou, o Luiz Montelano. O Luiz Montelano, ele desenvolveu essas próteses tanto de coxa como de panturrilha. Então, quando se usar uma prótese de coxa? Se esse indivíduo tem, por exemplo, uma deformidade na sua coxa, não tem um desenvolvimento muito bom digamos, da massa muscular da coxa, tem uma coxa fina, tem vergonha de ir para uma praia. Então, existe próteses, entendeu? Que se inclui. E por onde vamos incluir? Em geral, essas próteses, entendeu, na coxa, se faz uma abordagem pela região inguinal. Olha. Entendeu? Então, pela região inguinal, a gente faz um descolamento até na altura do joelho. Por isso que nós temos que medir as próteses anteriores à cirurgia, porque, claro, porque depende da altura do paciente, ele vai ter um fêmur mais comprido ou mais curto. Então, a prótese também tem que ser no volume, em espessura e em comprimento. Ela tem que ir um pouquinho acima do joelho, até no sulco, entendeu? Dentro dessa coxa. E existem também tamanhos, sim, qual a próxima mamária, tamanhos da prótese exatamente. para as coxas também, Tem né? uma prótese mais larga, uma prótese mais alta, uma prótese mais comprida. Aí tu tem que fazer uma mensuração e solicitar ao fornecedor, entendeu? As próteses de acordo com o tamanho da coxa do paciente que vai ser operado. Certo. Descendo na coxa, quer dizer, então a coxa também, ela tem tratamento. Aquela mulher, o homem que tem uma coxa muito fina e tal, lá, tem solução. Tem solução. É uma solução boa e a proteção na coxa, tem um músculo muito forte, é uma proteção muito boa. Tu não vê a prótese. Eu já coloquei na prótese e tal, com resultado estético. Aliás, pacientes, eu acho que eu operei há 15, 20 anos, pacientes desapareceram e devem estar bem. Coisa boa. Coisa Doutora, boa. a gente ia continuar porque sim, temos mais próteses no corpo humano que a gente consegue colocar, fazer todo esse procedimento cirúrgico, mas nós vamos fazer um intervalo, porque depois nós temos um outro convidado e você que viu até então vai continuar no programa que vem. Nós vamos continuar falando sobre isso. Mas né, eu doutor? só quero concluir as próteses do corpo, que é a prótese da panturrilha. A prótese da panturrilha também é uma prótese muito usada, entendeu? Então essas são as próteses das panturrilhas. Perfeito. Olha, uma aula de medicina muito bacana. Você que nos assistiu com certeza gostou. Doutor, faça o chamamento para o nosso convidado que virá logo depois, né? Nós vamos agora, daqui a pouquinho, ter um convidado todo especial, o pastor Reinhard Dreher. Reinhard com RH, Reinhard Adoro. Beijo especial Dreher, para você. que vai nos falar assunto interessante, porque semana passada nós tivemos um pastor da Igreja Episcopal e hoje vamos falar com o pastor Reinhard Dreher. Beleza, pessoal. Beijo grande para vocês. Até a próxima.
Por que é um dia especial? Porque, como os telespectadores talvez não saibam, mas eu estudei 6 anos num seminário protestante e o Carlos Frederico, o Reinhard e eu, nós fomos colegas de seminário durante 6 anos. Então, 6 anos. Então, nós tivemos uma convivência muito boa. Então, hoje, por exemplo, é uma alegria muito grande, entendeu? Depois de todo esse nosso período, fazem mais de 50 anos, eu poder estar com o Dreyer. O Dreyer, aliás, é o seguinte, que tem uma experiência muito grande na área da comunicação, que nós vamos fazer comentários durante o nosso programa. Dreyer, então, Reinhard, Frederico. É uma satisfação estar contigo aqui também, Nelson, Dr. Nelson, e conversar contigo para os nossos telespectadores sobre um assunto muito importante que está por acontecer, por ser lembrado no dia 31 de outubro. Acho que poderíamos começar por essa ponta. Eu também acho. Depois voltar para falar um pouquinho da nossa escola. Exatamente. Dia 31 de outubro do ano de 1517 foi o dia em que o Dr. Martinho Lutero lançou as suas 95 teses. Esse cidadão aqui. A partir dele surgiu então a Igreja Luterana. Na verdade, já várias igrejas luteranas espalhadas pelo mundo. O Dreyer, tem uma coisa. Tu falou, então, ele largou aquelas teses. Tu podia dizer o seguinte, o que foi, digamos, o momento, o porquê que o Lutero largou essas 95 teses? O que houve? Isso é muito interessante. Ele não sonhou essa coisa e disse, agora eu vou falar para todo mundo. Não, exato. Não, o Martinho Lutero era um monge Tipo padre, né? Um padre, do mosteiro dos monges agostinianos. E interessante. ele se dedicou de corpo e alma a essa sua escolha de se tornar monge, levou isso muito a sério e chegou numa época, pelo estudo da Bíblia, que ele entendeu que havia alguma coisa errada na igreja da sua época. Porque o convívio das pessoas acontecia muito mais em função do que eles tinham que dar em contribuição para a igreja da época do que o que poderiam receber. Então, recebiam, por exemplo, o perdão dos seus pecados através da compra de um documento, né, que era chamado de o documento do perdão dos pecados, né? Então, Martinho Lutero lançou 95 teses para dizer que essa prática da venda do perdão por dinheiro estava errada. Isso foi o ponto culminante. Ponto culminante, Então, seria interessante eu ler um pouquinho um trecho do artigo aqui. Ó. Mas interessante. O contexto de Lutero era marcado por uma igreja católica romana avarenta que pensava e vivia mais diante do mundo do que diante de Deus. Por isso, as suas ações não tinham nada a ver com a pregação do Evangelho, mas com arrecadar fundos que dessem mais poder ao Papa e aos comparsas, os arcebispos, os bispos e todo o clero. Essa foi a razão. Essa foi a razão. Mas nós não devemos pensar que o Lutero queria criar uma nova igreja. Ele só queria botar ordem nesse assunto da igreja. Tanto que o Martin Luther, mesmo depois que a reforma já estava em andamento e muitas pessoas vieram se juntar a ele... De onde é que ele era, hein? Ele nasceu em Eisleben, na Alemanha, e lá mesmo ele começou esse trabalho da reforma. Não foi, eu tenho uma banda, não foi em Würzburg? Não. Não? Não.
muito longe de Würzburg. Muito longe. Em Eisenach, em Eisleben ele nasceu, depois em Eisenach ele esteve atuando, né? E finalmente em Wittenberg. Ah, exatamente, Em Wittenberg. ele assumiu o trabalho junto ao castelo de Wittenberg, né? Curiosamente que, paralelamente a Lutero, surgiram muitas outras pessoas que começaram a sugerir mudanças na igreja. Então não houve só um reformador, Martinho Lutero, houve muitos reformadores. E também não só homens, houve muitas mulheres que participaram também. Por exemplo, a dona Catarina, que saiu do mosteiro feminino com, acho que ao todo 10 freiras, 10 ou 12 freiras, e vieram para Wittenberg e pediram ajuda ao Martinho Lutero. E ele as acolheu, conseguiu organizar moradias para elas, e aos poucos estas ex-freiras começaram a casar com pessoas, né? E começaram a atuar no movimento da Reforma também. Acontece o seguinte, que o Dr. Martin Luther permaneceu solteiro, porque ele era monge e ele tinha a ideia de que ele deveria continuar sendo monge, mesmo movimentando a Reforma, deveria continuar sendo monge agostiniano. Ele estava num mosteiro, não? Ali eles assumiram, então, parte do castelo de Wittenberg, onde tinha havido um mosteiro, né? Mas então os seus amigos começaram a fazer pressão ao Dr. Martin Luther para que ele também casasse. E foi quando prepararam a união de Martin Luther com a dona Catarina, que foi a principal das freiras que saíram do mosteiro. Aquela freira que saiu do mosteiro, ele acabou se casando. Aquela que ficou por último, ela era a principal das outras. Uhum. Ela estava preparando casamentos para as outras e ficou para trás, assim como Lutero, né? Acabaram casando. Ele fez o casamento dos seus colegas que tinham sido padres, mas ele ficou para trás, ele não quis. Aí os seus colegas começaram a pressionar, disseram, não, tu tens que dar um bom exemplo, né? Exato. De que um agora chamado pastor, de que ele pode casar, ou até deve casar para estar de bem com a vida. Isso também foi, quer dizer, o casamento também foi uma das coisas que o Martinho Lutero introduziu na igreja. Exatamente. Essa é uma das coisas que os religiosos poderiam casar. Isso também, em si, já foi a abertura para que, mais tarde, pudessem surgir também pastoras na igreja. Como acontece com a nossa igreja de confissão luterana no Brasil, né? Essa igreja luterana no Brasil, hoje tem, eu acho que no mínimo 70 pastoras já atuando no Brasil, né? E elas são muito bem aceitas nas comunidades evangélicas e no convívio com a cristandade. Talvez a gente tenha que abrir um pouco mais espaço para o seguinte, que em 2019, esse ano, nós festejamos no dia 31 de outubro 20 anos do lançamento em 1999, o ano da véspera do segundo milênio. Foi lançado em conjunto pela Igreja Católica e a Igreja Luterana, da Federação Luterana Mundial, a Declaração Conjunta sobre a Doutrina da Justificação pela Fé. Foi lançado esse documento para mostrar para o mundo, no novo milênio, que todo aquele ranço da história da Reforma e do seu afastamento da Igreja Católica, que é a história de 5 séculos, tudo isso tinha que ficar para trás. Isso aconteceu num culto ecumênico
na cidade de Augsburg, na Alemanha, em que um representante de Roma e um representante da Federação Luterana Mundial, juntos assinaram este documento, Declaração Conjunta sobre a Doutrina da Justificação pela Fé. A doutrina da justificação pela fé foi a doutrina central da Reforma. A gente é salvo pela fé e salvo pela graça de Deus que nos torna livres. Uma coisa, quem é que foi em Augsburg o pastor? Eu sei que em Augsburg, sabe quem atuou muito em Augsburg? O Huberto Kirchheim. Ele foi do Brasil. Trabalhou durante 2 anos, eu acho. Em Augsburg. O Huberto faleceu ano passado, né? E ele foi designado, eu sei que ele foi designado para Augsburg. Ele lecionou. Lecionou em Augsburg, exatamente. Augsburg é uma cidade importante da história da Reforma também, porque em 1530 aconteceu uma reunião presidida pelo imperador Carlos V, e naquela reunião, enquanto Lutero ainda tinha que estar afastado da sociedade, ele estava não foragido, mas o príncipe o sequestrou e o guardou no seu palácio, né? O príncipe Filipe o Sábio. Filipe o Sábio. Esse príncipe guardou Lutero no castelo de Wartburg. E por que teve que guardar o Lutero? Porque Lutero tinha sido excomungado da Igreja Católica. Exato. E com isso perdeu a proteção do Império, a proteção oficial do poder maior. Então Frederico, não Felipe, Frederico o Sábio o sequestrou e o guardou no seu castelo Wartburg até que tudo se acalmasse. Então, em 1530, diante do imperador, os colaboradores de Martin Luther apresentaram a Declaração de Augsburg, que foi um resumo dos ensinamentos da Reforma. Interessante, hein? Haveria ainda muitas outras coisas a contar. Por exemplo, em 2017, no ano 2017, completaram os 500 anos da Reforma, né? Aí, a Igreja Católica Romana e a Igreja Evangélica de Confissão Luterana, reunida pela Federação Luterana Mundial, lançaram um livro com o título Do Conflito para a Comunhão. Depois de 500 anos de caminhada paralela, a Igreja Católica Romana e as igrejas luteranas finalmente decidiram unir-se fraternalmente. E isso foi celebrado numa celebração no dia 31 de outubro, numa igreja na Suécia, com a presença do Papa e do presidente da Federação Luterana Mundial. Muito interessante. Nós dois tivemos muito dessa história na nossa formação, na nossa escola, onde estivemos durante 6 anos internos em São Leopoldo, né? Exatamente. Era o Instituto Pré-Teológico, lá no Morro do Espelho, em São Leopoldo, onde a gente era preparado para ir estudar teologia. Exatamente. Bem. Mas tu escolheste um outro caminho. Exato. Foste te dedicar à medicina. À medicina para tornar a vida das pessoas mais agradável. Agora nós vamos falar um minuto, entendeu? Nós vamos falar em alemão, porque o programa nos pediu que nós falássemos em alemão. Por que falar algo em alemão no programa, nosso programa? Porque nós temos uma colônia de alemães muito, muito grande aqui no Rio Grande do Sul.
toda essa Santa Cruz, Vera Cruz, Roca Salles, Estrela, Lajeado. Todo o Vale dos Sinos. Todo o Vale dos Sinos. Então, certamente estão nos escutando e nós vamos falar um pouquinho mais. Então, mas o interessante, o Carlos Frederico falou, nós entramos no seminário em São Leopoldo no mesmo ano, em 56. Né? Jawohl. Jawohl. Wir sind dort von dem Pastor Hermann Doms empfangen worden. Ja, Hermann Doms. Weißt du, wo Hermann Doms mich empfangen hat? Er hat mich empfangen, da wo die Parallele sind, weißt du? Aha. Da gab es einen schönen Bank und da kam Doms, später kam Höhn und auch Kleine. Entenderam? Isso aí. Das war Só im Jahre 1956. 56, im Jahr No ano de 1956. 56, exato. E aí nós estudamos durante 6 anos, entendeu? O Carlos do Instituto, o nosso instituto chamava-se Instituto Pré-Teológico, mas tinha vários nomes o nosso. Eu não sei por que o Instituto Pré-Teológico tinha vários nomes. Era Instituto Pré-Teológico, em alemão era Proseminar, outros só Pro, outros Seminário Protestante, entendeu? Então nós estudamos nesse seminário durante 6 anos, entendeu? E o telespectador, para ter uma ideia interessante, nós entramos em 56. O que era 56? 56, telespectador, fazia recém 11 anos que a Segunda Guerra Mundial tinha terminado. Por que eu falo isso, Dreyer? Porque nossos professores, a grande maioria, escapou durante e logo após a Segunda Guerra Mundial. E os alemães facilitavam a saída de religiosos e professores, que eles abandonassem a Alemanha durante a guerra e se instalassem. E por onde é que vieram os alemães? Saindo da Alemanha, escapando da guerra, vieram para os Estados Unidos, vieram para a América Central, vieram para a Colômbia e muitos vieram para o Brasil. Para o Brasil vieram para São Leopoldo e vieram para o Morro do Espelho. Então, isso aí, o telespectador, o Rainer pode falar disso também, nós tínhamos aulas, entendeu? Nossa língua oficial era o alemão. Nós tínhamos matemática em alemão, grego em alemão. Na verdade, essa escola era um ginásio humanístico no modelo da escola alemã, lá na Alemanha. Exatamente. Foi trazido para cá como um modelo mais próprio, pioneiro, para preparar as pessoas que deveriam depois ir de volta estudar teologia nas faculdades de teologia lá na Alemanha, porque aqui não havia ainda a faculdade de teologia. Surgiu só depois, né? E com o acontecimento da Segunda Guerra Mundial, essa linha foi interrompida, de maneira que o diretor, o Dr. Hermann Doms, ele logo durante a guerra começou a preparar os alunos que saíam do Instituto Pré-Teológico e prepará-los na sua casa com um curso de teologia mais resumido para que pudessem sair e servir como pastores para a igreja. Exatamente. Mas um detalhe interessante que diz respeito à tua opção, Nelson, é que 90% dos alunos dessa escola não foram estudar teologia, não foram para o pastorado. Tá? De todos os 1.570 alunos que passaram por aquela escola, só cerca de 150 se tornaram pastores. Os outros se tornaram médicos, professores, engenheiros, muitos se tornaram professores universitários, reitores de universidade e de faculdades, das diversas faculdades que houve por aí. E
muitos se tornaram empreendedores com firmas próprias, mas sempre foram pessoas que se distinguiram de alguma maneira na sociedade, principalmente aqui no sul do país. Nós tivemos muitos prefeitos de cidades, né? Tivemos muitos médicos, arquitetos, etc, etc. Exato. Foi uma grande escola, né? Aliás, o seguinte, falou agora no Hermann Doms. O Doms, entendeu? Ele é uma pessoa muito interessante. Eu, apesar do pouco convívio, porque nós entramos em 56 e eu logo gostei muito do Doms. E em 56, no final quando nós entramos no primeiro ano, no final do ano, ele faleceu. Dia 5 de dezembro de 56 ele faleceu. Eu não entendi, entendeu? Mas o que ele plantou lá com as escolas no Morro do Espelho progrediu. Então, por esse motivo também, o meu pai, que foi pastor e que era aluno também do Instituto Pré-Teológico, ele criou uma escola em Porto Alegre que se chama Escola Pastor Doms. Exatamente. Começou como ginásio Pastor Doms e depois colégio Pastor Doms. O Doms, o nome é tão forte que tem escolas espalhadas pelo Rio Grande e pelo Brasil com o nome dele. Entendeu? Então é uma pessoa assim. Entrei no primeiro dia, ele era uma pessoa tão humilde que ele era aquela pessoa grande já e recebia aquele aluno lá do interior, primeiro ano, fazendo o curso, ele nos recebia. Cheguei lá com 12 anos de idade, tocamos a campainha na porta da casa do pastor Doms, que ficava na frente do internato, e ele nos atendeu. Lá onde é que morava o Rene? Onde depois morava o Rene, ali foi a casa do pastor Doms. Aí ele nos levou até o terceiro andar, onde estavam os dormitórios. Ele me mostrou o meu armário, onde eu guardei as minhas coisas, e me mostrou a minha cama no internato. Um dormitório com 12 camas. 12 camas, é. Mas ele pessoalmente levou a gente para essa entrada no internato, né? Eu acho que nós conversamos tudo que tínhamos que conversar e deixamos espaço para alguma outra vez continuar. Né? Exatamente. Então, vamos encerrando por aqui e vamos continuar na próxima semana. Muito obrigado. Muito bem, amigos. Isso foi todo por hoje. Agradeciendo a vocês por su asistencia, por estar conosco y convidamos a seguir participando de nuestro programa a próxima semana, siempre en este mismo lugar. Queremos agradecer a gentileza do Hotel Everest de Porto Alegre, aquí na Duque de Caxias. Até mais.
Grupo Jequiti pagará a indenização por uso indevido de marcas da Natura. A quarta turma do Superior Tribunal de Justiça manteve a condenação decidida pelo ministro Luiz Felipe Salomão. A Jequiti já havia sido condenada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo a parar de usar as marcas registradas pela Natura. Mas a quarta turma do STJ entendeu que a medida era insuficiente para reparar os danos morais e materiais, em razão da violação do chamado trade dress. Esse conceito define a identidade visual e as formas como um produto é apresentado ao público. É por isso que é proibido o uso de uma marca parecida, mesmo que não seja uma cópia idêntica. O grupo condenado pelo STJ vinha trabalhando com as linhas Jequiti Erva Doce Mais, Jequiti Ouro e Jequiti Revela. A Natura afirmou que a identificação e até a grafia eram extremamente semelhantes às marcas registradas Natura Erva Doce, Revelar da Natura e Horus. Ao negar o recurso do Grupo Jequiti, o relator, ministro Luiz Felipe Salomão, afirmou que a utilização indevida dos signos identificadores atinge frontalmente o nome e a reputação da Natura no mundo civil e empresarial, e que o dano é presumido, ou seja, sem a necessidade de comprovação do prejuízo financeiro.